Olá, oitavo ano, aqui é a professora Iris e esse é um vídeo de correção da atividade avaliativa de Geografia que foi postada no blog da escola. Atividades propostas, questão 1. Quanto aos fatores locacionais da indústria, assinale a alternativa correta. Item A. Os fatores locacionais dizem respeito apenas à infraestrutura de transportes, único fator que importa para o bom funcionamento de uma indústria. Item B. Na escolha da localização de uma indústria, é comum a busca por se distanciar do mercado consumidor e dos locais de mão de obra barata. Item C. Os fatores locacionais correspondem às vantagens competitivas que as empresas e as indústrias veem em um determinado local que atraem seus respectivos investimentos. Item D. Correspondem aos fatores que impossibilitam a instalação de indústrias em um determinado lugar. Oitavo, os fatores locacionais das indústrias são os elementos que interferem na distribuição das indústrias em um determinado território. São as vantagens socioespaciais e estruturais que influenciam a tomada de decisão sobre onde eu vou colocar a minha indústria. São exemplos de fatores locacionais: a presença de um bom mercado consumidor, a presença de matérias-primas e de fontes de energia, a presença de mão de obra, a infraestrutura de transportes, os incentivos fiscais e redes de comunicação. Todos esses fatores são atrativos para a implantação de indústrias em um determinado local. O item A traz que esses fatores dizem respeito apenas à infraestrutura de transportes. Isso não é verdade. A infraestrutura de transportes é realmente muito importante, né? Quanto mais rápida e barata for a logística, quanto mais rápido e barato for o escoamento da produção das empresas, maiores vão ser os lucros. Mas esse não é o único fator que importa para o bom funcionamento de uma indústria. O item B diz que na escolha da localização de uma indústria, é comum a busca por se distanciar do mercado consumidor e dos locais de mão de obra barata. Na verdade, é o contrário. As empresas buscam se aproximar de mercados consumidores amplos e ativos e buscam locais onde a mão de obra é ampla, porque isso vai atender aos interesses por lucros. A China e a Índia, oitavo, são exemplos de lugares onde os mercados consumidores e o conjunto de mão de obra é ampla, é barata e tem alguma qualificação profissional. Isso vai atrair muitas empresas para esses países. Então, esse item está incorreto. O item C diz que esses fatores locacionais correspondem às vantagens competitivas que as empresas, as indústrias, veem em um determinado local que atraem os seus investimentos. E é verdade. Os locais que oferecem melhor infraestrutura e maiores vantagens econômicas saem na frente na disputa por atrair empresas e investimentos. Esse é o item correto, o item C. E o item D vai dizer que esses fatores são aqueles que impossibilitam a instalação de indústrias em um determinado lugar. Não, esses fatores, eles atraem, eles possibilitam a instalação de indústrias em um determinado local. Por isso que o item correto é o item C. Questão 2. O México, oficialmente Estados Unidos Mexicanos, é uma república constitucional federal. Isso significa que o México é um estado, com E maiúsculo, onde o chefe de estado e outros funcionários são representantes do povo e devem governar de acordo com uma lei constitucional. O México é o quinto maior país das Américas em extensão. Dentro dos critérios de regionalização físicos e socioeconômicos, a gente pode dizer que o México está localizado na América, item A, do Sul e na América Anglo-Saxônica. Item B, está localizado na América Central e na América Latina. Item C, está localizado na América do Norte e na América Anglo-Saxônica. Ou item D, está localizado na América do Norte e América Latina. Oitavo, como vocês estão cansados de saber, a gente pode adotar vários critérios na hora de regionalizar o espaço. Existem critérios de ordem histórico-cultural, existem critérios onde a gente considera os níveis de desenvolvimento e as características econômicas, existem critérios físicos ou naturais.
A questão está pedindo para a gente colocar o México dentro de critérios físicos e dentro de critérios socioeconômicos. Segundo critérios físicos, oitavo ano, segundo a posição das terras no continente americano, nós temos a divisão entre América do Norte, América Central e América do Sul. Nessa divisão, o México está localizado na América do Norte. América do Norte que é composta por Canadá, Estados Unidos e México. Então, se a gente for considerar os critérios físicos, só pode ser o item C ou o item D a resposta correta. Porque aqui, diz que o México está na América do Norte e América do Norte. A gente já sabe que o México não está na América do Sul, nem na América Central. Já segundo critérios socioeconômicos, segundo o nível de desenvolvimento e as características das economias dos países da América, a gente pode dividir esse continente, a gente pode regionalizar o continente americano em países desenvolvidos, países emergentes, países com economia diversificada mais de base mineral e países com economia de base agropecuária. Se a gente levar em conta a economia, os critérios socioeconômicos, a gente tem essa divisão aqui. Segundo essa divisão, o México faz parte dos países emergentes. Vocês podem ver aqui em verde. Mas notem, oitavo, que nenhum dos itens traz essa classificação. Nenhum dos itens traz o termo país emergente. O que os itens vão trazer é a América Anglo-Saxônica e a América Latina. A gente tem que saber onde é que o México está localizado, ou na América Anglo-Saxônica ou na América Latina. A América Anglo-Saxônica é aquela parte dos países desenvolvidos do nosso continente. Já a América Latina é a parte das economias que são ou emergentes ou menos desenvolvidas que as da América Anglo-Saxônica. Essa regionalização, oitavo, em América Latina e América Anglo-Saxônica, leva em conta a história e as características culturais dos países. Só que percebam uma coisa: a história e as características culturais, a colonização dos países ajuda a entender muitas das dificuldades e dos problemas socioeconômicos que os países da América enfrentam. Então, se a gente pegar o que aconteceu historicamente, se a gente pegar questões como a colonização, o México vai fazer parte dos países desenvolvidos ou dos países que tiveram dificuldades ao longo do tempo? O México faz parte dos países da América Latina. Faz parte dos países que foram colônias de exploração, dos países que foram muito massacrados, que foram saqueados, né? Foram roubados mesmo, tiveram as suas riquezas exploradas até não poder mais. Então, o México está na América Latina. E o México estar na América Latina significa que ele teve um desenvolvimento diferente dos outros países que fazem parte da América Anglo-Saxônica, que tiveram colonizações diferentes, que tiveram histórias diferentes, que têm culturas diferentes. Então, nesse sentido, o item correto vai ser o item D. Segundo aspectos físicos, o México faz parte da América do Norte. Segundo aspectos socioeconômicos, o México pertence à América Latina. Questão 3. Sobre as indústrias maquiladoras existentes no México, podemos dizer que correspondem às: item A, multinacionais francesas que buscam promover uma melhoria do parque industrial mexicano. Será que as maquiladoras são empresas nacionais ligadas ao ramo da indústria de base, ou seja, siderúrgica? Será que são montadoras norte-americanas que foram para o México em busca de mão de obra barata e disponibilidade de matéria-prima? Ou será que as maquiladoras são indústrias de pesquisa no ramo da biotecnologia? Meninos, as maquiladoras são indústrias que realizam uma espécie de produção fatiada de um determinado produto, certo? Elas juntam as peças de uma mercadoria, elas fazem a montagem, a preparação e geralmente elas são responsáveis pela fase final de um processo de produção. A questão menciona as maquiladoras mexicanas, que são empresas dos Estados Unidos que, a partir da década de 60 do século XX, foram se instalar no México, principalmente ali nas áreas de fronteiras,
na busca por vantagens, né? Na busca por baratear os custos de produção. Era mais caro e menos vantajoso produzir nos Estados Unidos e era mais barato e mais interessante produzir no México. Então a gente vai para lá. Essas maquiladoras, oitavo, elas são indústrias que se concentram em países que oferecem benefícios fiscais, que oferecem baixos custos de produção e mão de obra barata. Né? Foi isso que se instalar em território mexicano proporcionou para essas indústrias maquiladoras. Para os Estados Unidos, é bom porque reduz o preço final das mercadorias e deixa as mercadorias mais competitivas no mercado. Para o México é bom porque gera emprego. Há vantagens e desvantagens para os dois países. Essas indústrias, oitavo, elas concentram etapas de produção de diferentes setores, de setores elétricos, setores de transporte, setores têxtil e de calçados, de móveis, de madeira e metal, de brinquedos e artigos de esporte, de ferramentas e produtos químicos. Essas indústrias, elas vão montar, reparar, empacotar, enlatar produtos e assim por diante. Neste sentido, o item correto é o item C. O que são as maquiladoras mexicanas? São montadoras norte-americanas que foram para o México em busca de mão de obra barata e disponibilidade de matéria-prima. Questão 4. Dentre as opções abaixo, assinale a única alternativa correta. Item A. Todos os países da América do Norte são desenvolvidos? Item B. O espanhol é a língua oficial de todos os países latino-americanos? Item C. O México é o maior de todos os países da América Central? Ou item D. Na América Latina predominou a colonização de exploração? Oitavo. De acordo com a regionalização, que leva em conta a posição das terras no continente, a América, como vocês já sabem, pode ser dividida em América do Norte, América Central e América do Sul, certo? Na América do Norte estão os Estados Unidos, o Canadá e o México. Os Estados Unidos e o Canadá são, sim, países desenvolvidos. O México, não. O México é um país emergente. Ele faz parte da América do Norte, sim, mas ele não é desenvolvido. Países desenvolvidos no continente americano são apenas Canadá e Estados Unidos. O item B fala que o espanhol é a língua oficial de todos os países latino-americanos. O espanhol não é a língua oficial de todos os países latino-americanos. De acordo com a regionalização, oitavo, que leva em conta os aspectos históricos e culturais, a gente pode dividir a América em América Latina e América Anglo-Saxônica, como vocês bem sabem. A América Anglo-Saxônica é formada por Estados Unidos e Canadá, que foram colonizados por Inglaterra e França. Já a América Latina é formada pelos países colonizados por aqueles países europeus de línguas neolatinas, como a Espanha e Portugal. Então, na América Latina se fala o espanhol, o português, o francês. Por isso que o item B está errado. O item C diz que o México é o maior país de todos os da América Central. Oitavo, quem marcou essa aqui como correta, eu não sei não, viu? Quem marcou essa aqui como correta vai ser deserdado. Porque o México não faz parte da América Central, certo? Esse país pertence à América do Norte, se a gente considerar a posição das terras no continente. Então, o México pertence à América do Norte. Nunca mais confundam, nunca mais esqueçam. América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. E o item D fala que na América Latina predominou a colonização de exploração. E isso é verdade. Todos vocês sabem disso, com certeza. Os países latino-americanos tiveram uma colonização de exploração, ou seja, eles forneciam riquezas naturais que eram muito exploradas pelos países europeus. O resultado desse tipo de exploração, oitavo, é a herança de atraso socioeconômico que a gente tem até hoje, que se reflete nos dias atuais. E isso é diferente dos países da América Anglo-Saxônica, por exemplo, que tiveram, principalmente, uma colonização de povoamento.
Nesses países da América anglo-saxônica, o interesse do colonizador, o interesse dos países europeus era principalmente povoar e desenvolver o lugar. Abastecer os próprios habitantes era mais importante do que apenas explorar as riquezas e enviar essas riquezas para a metrópole. E isso, oitavo, essa história de colonização influenciou o fato de que hoje Estados Unidos e Canadá são nações desenvolvidas. Essa realidade não é por acaso. Essas nações não foram massacradas da mesma forma que foram as nações da América Latina economicamente. Então, o item correto é o item D. Questão 5. O espaço urbano industrial dos Estados Unidos está dividido em 2 grupos de concentração. São eles: as megalópolis de Boswash e Tippett, os cinturões agropecuários denominados Cotton Belt e Fruit Belt, as áreas de concentração denominadas Snow Belt e Sun Belt, ou os tecnopolos conhecidos como Vale do Silício e Vale do Software. O espaço urbano industrial dos Estados Unidos está dividido como? Se nós considerarmos o espaço urbano industrial daquela nação, oitavo, a gente pode dividi-lo em 2 grupos de concentração industrial. Esses 2 grupos são o Snow Belt, que é o cinturão da neve, a parte nordeste dos Estados Unidos, a área de concentração industrial mais antiga daquela nação, e o Sun Belt, que é o cinturão do sol, que é a parte da costa oeste e do sul-sudeste dos Estados Unidos. Essa é a divisão do espaço urbano industrial dos Estados Unidos. Snow Belt aqui, Sun Belt aqui. O item A fala sobre megalópolis. Essas 2 megalópolis, Boswash e Tippett, estão concentradas aqui no Snow Belt. Então, elas estão nesse cinturão urbano industrial, certo? Elas não são a resposta correta, porque elas fazem apenas parte deste cinturão. O item B fala de cinturões agropecuários denominados Cotton Belt e Fruit Belt. Esses cinturões estão localizados aqui, ó. Tá aqui o Cotton Belt, tá aqui o Fruit Belt. Eles fazem parte dos cinturões agropecuários, certo? Não fazem parte da divisão do espaço urbano industrial. Notem, meninos, que tanto o espaço agrícola quanto o espaço urbano industrial são divididos nessas zonas chamadas belts, nesses chamados cinturões. Mas espaço urbano industrial é uma coisa e cinturões agropecuários são outra, certo? Por isso que o item B está errado. O item correto vai ser o item C. As áreas de concentração, denominadas Snow Belt e Sun Belt, são a divisão do espaço urbano industrial dos Estados Unidos. Está aqui o Snow Belt, está aqui o Sun Belt. É assim que é dividido o espaço urbano industrial daquela nação. E o item D menciona os tecnopolos. Os tecnopolos, como vocês bem sabem, são os polos tecnológicos, os centros tecnológicos, os lugares onde se faz pesquisa, ciência e inovação, onde estão instaladas as empresas e as universidades que movem o mundo, né? As empresas de tecnologia de ponta, as universidades onde se fazem pesquisas muito importantes para o dia a dia das pessoas no mundo inteiro. Esse não é o item correto, obviamente. O item correto é o item C. Oitavo, espero que vocês tenham ido muito bem nessas atividades avaliativas. Espero que vocês possam ter esclarecido as dúvidas. Obrigada pela atenção de todos. Continuem estudando e até a próxima.